Bem-vindos ao 5º episódio do podcast Sustentável. Neste episódio vamos falar sobre a gestão de resíduos sólidos na construção civil, e para isso recebemos o engenheiro ambiental Nelson Siqueira. Ele é diretor da RNV Resíduos, empresa pioneira na gestão e reciclagem de resíduos da construção civil na região centro-oeste do Brasil. Façam a inscrição no canal, comentem e compartilhem nosso vídeo para ajudar o canal na missão de levar o tema sustentabilidade ambiental cada vez mais longe. Então vamos lá, sejam bem-vindos ao 5º episódio do nosso podcast Sustentável. Esse projeto bem legal aí, meu e do professor Gabriel Tenaglia. E hoje a gente está recebendo o engenheiro ambiental Nelson Siqueira, que ele me falou mais cedo que ele não é professor, mas uma vez que ele foi professor, ele vai ser para sempre professor. E o Nelson é graduado pela Pontífica Universidade de Goiás, da PUC de Goiás, em engenharia ambiental. Ele tem uma especialização na FGV, em administração de empresas. Ele tem um mestrado em meio ambiente no Instituto da Espanha, a Companhia de Formação Empresarial da Espanha. E ele é diretor da RNV Resíduos, que é uma empresa pioneira que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai estar comentando aqui hoje, na gestão de resíduos da construção civil, né? Pioneira aqui no estado de Goiás. Então, hoje de novo o nosso tema vai ser esse. A gente quer falar um pouco sobre o trabalho pioneiro que o Nelson realiza no estado e falar um pouco do cenário que a gente tem atualmente nesse segmento. Não é, Gabriel? Isso, Nelson. Seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui do podcast Sustentável. A ideia é que a gente possa dialogar sobre temas importantes para a questão ambiental, temas inteligentes. E você tem a política de resíduos sólidos, né, e a sua expertise em resíduos da construção civil, que é uma demanda muito grande, né, um problema que a gente tem nas áreas urbanas. Acho que vai ser de bastante valia para nós, e seja bem-vindo e fique à vontade para poder dialogar conosco. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Agradeço ao amigo Danilo pelo convite. Obrigado, Gabriel. Parabenizo vocês pela essa iniciativa. É sempre bom e é de grande valia aí a gente ter momentos descontraídos como esse, mas para falar de coisas sérias, de coisas que realmente impactam no dia a dia das cidades. E o nosso tema aí, resíduos, é algo que impacta no dia a dia de qualquer um que vive em grandes cidades. Grandes empresas geram muitos resíduos, grandes cidades geram muitos resíduos, e a gente tem que cada dia que passa, tem que desenvolver mais soluções inteligentes e sustentáveis para esse tema. Obrigado pelo convite aí de vocês. Legal, show de bola. E já para a gente começar o nosso assunto, né? Eu vou tentar fazer um link com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, que ela teve um prazo de implementação que começou para valer mesmo em 2014, mas ela não evoluiu muito, né? E agora veio o Marco Legal do Saneamento, acho, para tentar suprir aonde a política nacional não conseguiu evoluir, né, Nelson? A RNV, ela é anterior, a sua empresa de gestão de resíduos, ela é anterior à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, de onde surgiu essa necessidade? E você viu avanços na gestão de resíduos da Política Nacional de Resíduos Sólidos para a atualidade? Como que sua empresa se encaixou aí nesse cenário? Então, é até interessante essa colocação sua, que a gente é antes da legislação de resíduos, né, da Política Nacional de Resíduos. A gente formalizou, né, a empresa no dia 30 de junho de 2010. E logo em seguida, eu acho que meados de agosto, se não me falha a memória, veio a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que foi algo, vamos dizer, um pouco inesperado para quem já militava nesse tema. Não inesperado, porque eram discussões que vinham desde 1990, 89, 90, e caiu no colo aí de muita gente em meados de agosto, e com metas super ousadas para um país que desprezou durante
tanto tempo esse tema. E a gente, quando saiu a lei, a gente falou, não, que bom que veio junto, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava se propondo a fazer na época, que a gente vai contar aí um pouco aí no podcast, que mudou muito, o que a gente imaginou na empresa lá atrás com o que a gente faz agora, mas é algo muito do mercado, né? Então, com a Política Nacional de Resíduos, com as metas, eu lembro que a principal meta que saiu em todos os jornais era a erradicação de lixões até agosto de 2014, e que depois mudou para 2016, que depois mudou para, eu acho que não sei quando está essa meta agora, porque a gente está muito longe ainda disso acontecer. Mas a própria evolução e o próprio aprendizado, principalmente dos grandes geradores, aí, como a gente trabalha com muito setor privado, o aprendizado do setor privado trouxe muita evolução para o setor. Obviamente que existe uma carência enorme de boas soluções e soluções mais sustentáveis, não só ambientalmente, mas econômicas também, para o tratamento final dos resíduos. Mas não podemos negar que aconteceu o avanço, e hoje a grande transformação que a gente está passando aqui na RNV Resíduos de 2020 para agora, é o resultado do amadurecimento desse mercado. Legal, Nelson. Eu fui dar uma pesquisada também sobre a política pública, e aí eu faço um questionamento para você, né? A construção da política pública, neste caso de resíduos, ela demanda de uma compreensão do fato, né? Da necessidade da gente ter uma política, porque a gente tem um problema, e aí, como você muito bem colocou, a gente tinha a questão do descarte de resíduos, a gente tinha a questão dos aterros. E aí eu te pergunto, né, nesse período que você tem experiência com resíduo, como é que você observa o papel dos órgãos ambientais na construção dessa política, ou melhor, na implementação dessa política de resíduos, que seja o órgão de nível federal, estadual e municipal? E aí, uma provocação, nesse período, né, você acha que houve uma compreensão pedagógica das empresas, dos empreendedores, ou ainda a gente está refém do caráter punitivo, né? Ou seja, as pessoas procuram essa atividade, a sua empresa, muito mais por uma demanda punitiva, porque foi autuado por um crime ambiental, porque a lei de crimes ambientais deixa muito bem claro, descartar resíduos em local inadequado é crime, ou você acha que a gente está num processo de mudança pedagógica? Qual que é a sua compreensão sobre isso? O papel dos órgãos ambientais e essa mudança pedagógica, vamos dizer assim, das pessoas que circundam esse tema? Gabriel, é interessante a gente pensar um pouco atrás, assim, do outro lado do balcão, né? Assim, nós que somos do setor privado, obviamente que quando a gente fez o plano de negócio da empresa lá atrás, a gente imaginava que as coisas aconteceriam de forma muito mais dinâmicas, mais fáceis, e que a aceitação seria tanto das soluções implementadas, tanto dos produtos reciclados que a gente se propôs a fabricar, a produzir, seria uma coisa mais tranquila. Mas o que você comentou de amadurecimento do mercado e até do próprio órgão ambiental, ele é necessário, porque eu fico imaginando, resíduo se gerava lá atrás e ainda se gera. E a solução, ela não pode ser fechar os locais que trabalham erroneamente com o resíduo e falar assim, a partir de agora você está fechado e vamos abrir empresas que fazem correto, porque o resíduo vai continuar sendo gerado e a destinação vai ser para onde, enquanto não tiver um local certo. Goiânia, né, nossa cidade,
existe um aterro sanitário que recebe irregularmente, desde sempre, o resíduo de construção civil, e muitas vezes os órgãos ambientais, às vezes até o Ministério Público, tentou barrar. E, assim, beleza, fecha a porta do aterro sanitário para receber esse tipo de resíduo. E agora? O que vai fazer? Talvez o dano ambiental vai ser muito maior. E eu acho que o próprio Ministério Público do Estado e os órgãos ambientais começaram a enxergar que nós precisamos de novas soluções. E aí, novas soluções, às vezes não são as soluções que nós almejamos, mas são soluções que agora são viáveis, até do ponto de vista econômico e também técnico, para que isso ocorra. E vão se dando prazos, depois mais prazos, para que seja executado, e as coisas não andam conforme a gente pensa. Eu acho que o caráter punitivo ele acaba sendo necessário nessa mudança, porque sem a punição, no Brasil, as coisas não andam, né? Mas o que mais precisamos, e o que eu acho que os órgãos ambientais, assim, falar só de órgão ambiental, às vezes é até uma injustiça de nossa parte, porque às vezes os próprios órgãos ambientais estão rendidos por não ter orçamento para fazer. Então, os entes, né, a prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura, as empresas públicas, elas precisam de orçamento para executar e fazer a mudança. O órgão ambiental ele tem que ser o órgão que tenha a base técnica para as coisas acontecerem. E a punição do órgão ambiental vai fazer empresas ir atrás de novas soluções, e as cidades, como todos, precisam disso, né? A gente precisa de ter soluções inteligentes para a resolução dos nossos problemas de resíduo, porque resíduo hoje, dentro de qualquer cidade, é o principal impacto ambiental que tem qualquer cidade. Então, assim, tem que caminhar junto punição, tem que caminhar junto soluções, mas o principal aspecto é o incentivo desses órgãos para a iniciativa privada. E isso eu acho que foi, nesses 13 anos que a gente tem de empresa, foi o que mais faltou para as coisas andarem mais rápido. Então, assim, se eu tivesse incentivo lá atrás, eu sempre pedi dentro das prefeituras, eu não quero que vocês comprem 1 grama de agregado reciclado meu, mas eu quero que vocês incentivem a usar. Então, eu já tive várias vezes o uso do meu agregado reciclado negado por prefeituras, por empresas terceiras que queriam usar. Então, assim, tinha uma empresa querendo usar meu agregado, mas depois essa obra ia ser doada para o município, né, uma pavimentação, né, um asfalto, e a prefeitura negava o uso do nosso agregado. Então, assim, é um desincentivo geral, né? E eu cheguei a falar, ó, vocês imaginam, nós estamos preparados aqui na nossa unidade para reciclar 100 mil toneladas de resíduos de construção civil por ano. 100 mil toneladas de resíduos de construção civil por ano. Qual é o incentivo que vocês vão me dar? Negando o uso do meu agregado, que eu já provei tecnicamente que tem normas regulamentadoras para usar? Então, assim, eu acho que o principal aspecto de incentivo ainda falta. Porque se o órgão ambiental, se a prefeitura, se o Estado, se as empresas públicas, como a Comurg, incentivarem, o mercado consegue absorver isso. Então, essa é a grande mudança. Só uma parte, Danilo. Então, você acha que há uma compreensão que os gestores públicos, vamos dizer assim, né? Aqui a gente sai dos órgãos ambientais e vai para a gestão mesmo, que seja do executivo e legislativo. Há um desconhecimento da importância desses agregados, há um dogma de que se foi
se é reutilizado é ruim? Você acha que isso impera dentro das prefeituras, né, dentro do próprio Estado? Gabriel, E esse desconhecimento talvez seja essa falta de ação mais proativa da política pública, neste caso de resíduos, Nelson? Gabriel, o desconhecimento, ele às vezes afasta, né? Assim, e o que a gente já passou, principalmente no começo da empresa, de engenheiro falar assim, meu amigo, eu não vou comprar lixo, some daqui. Já cheguei a entregar um caminhão com agregado reciclado numa obra, foi pedido, né? Foi pedido para o engenheiro que o mestre de obra ligou e falou assim: você vem aqui e tira esse lixo da porta da minha obra agora. Te dou um prazo de meia hora para você vir aqui e retirar isso. Esse desconhecimento, ele nos coloca em situações muito desprotegidas, né? Vamos dizer assim, você como empresário tentando fazer o bem, pegando um passivo, né? Porque o resíduo é um passivo de algum processo, tentando transformar ele num ativo que tenha qualidade, né? Que obviamente eu não vou, é porque você está fazendo um trabalho bacana que eu vou aceitar qualquer coisa que você me entregue aqui. Mas não, fazendo um trabalho de qualidade, fazendo um produto tecnicamente comprovado, e o que mais a gente gastou no começo da empresa, tinha mês que eu pagava mais com o laboratório para testar os meus produtos do que com o colaborador. A gente gastou muito tempo, a gente teve um apoio muito grande da Universidade Federal, e ainda temos, e de outras universidades também, para comprovar tecnicamente o que a gente já sabe. Mas não basta saber, né? Tem que comprovar. Então, isso foi uma fase muito dura da empresa, muito dura. Eu lembro, ontem eu tive uma reunião aqui na empresa, e eu fui falar como que surgiu a RNV Resíduos. E a gente surgiu para montar uma usina de reciclagem de entulho. A única coisa que eu queria, que a gente fez um plano de negócio. Vou fazer uma usina de reciclagem de entulho. Como se ganha dinheiro numa usina de reciclagem de entulho? Cobrando para receber o entulho. Obviamente, estou cobrando, estou fazendo um tratamento desse entulho. Processo, né, trio, processo, brito, classifico, etc., e vendo o agregado. Então, eu tenho entradas e saídas. Quantas mil vezes eu já não recebi ligações falando assim, quanto você está pagando no meu entulho? Você compra meu entulho? Como assim? Você vai vender? Já teve empresas aqui falando assim, não, então tá bom, então eu te pago aí, na época era R$7 um metro cúbico para você receber, mas depois você vai me devolver, né? Eu falei, não, devolvo, lógico. Filantropia. Então, lá atrás a gente abriu uma usina de reciclagem de entulho. Mas o que aconteceu? A gente abriu a empresa dia 30 de junho de 2010. Essa empresa vinha sendo estudada bem antes. E eu morava fora, cheguei no Brasil em novembro de 2010 e falando, beleza, vamos montar a usina de reciclagem de tudo. Já tinha começado a fazer o licenciamento da área, processos, projetos, financiamentos, etc. Aquela startup, assim, focando em abrir a usina de reciclagem de entulho. E o que aconteceu? Em novembro, a gente falou, não, vamos conhecer o que a gente vai reciclar. E chegamos em algumas obras de algumas construtoras de amigos e começamos a ver o que se gerava na obra. E eu vou te falar, Gabriel, se a gente tivesse aberto a usina em dezembro de 2010, assim, estou preparado para receber, a gente tinha quebrado em 2, 3 meses. Por quê? Não tinha condições de receber os resíduos do jeito que eles saíam da obra. Então, a gente estava em licenciamento ambiental, foi a época que o licenciamento ambiental nem foi um problema ele demorar tanto, porque demorou muito, porque a gente teve que botar o pé no freio. Por quê?
Se a gente começasse a receber o entulho da obra todo misturado, chegasse aqui, a gente não teria tecnologia e nem grana para tirar o que tinha de tirar, destinar corretamente até resíduo perigoso que vinha em caçamba e produzir um produto para vender. E te digo mais, aí eu te falo do incentivo do poder público. A resolução CONAMA 307 é de 2002. Eu estou falando já no ano de 2010. Já tinha 8 anos. E até 2010, o aterro sanitário de Goiânia recebia o entulho, como recebe até hoje, e não cobrava nada. Sabe quando começou a cobrar pelo recebimento de entulho no aterro sanitário de Goiânia? Em 2015. Ou seja, eu passei os 5 primeiros anos de empresa competindo contra a Prefeitura de Goiânia. Meu maior concorrente era a Prefeitura de Goiânia e eu cobrava para fazer um serviço que ela não cobrava. Lindo, né? Ótimo. Que incentivo. Então, a cobrança desse resíduo, ela mudou todo o mercado. Porque quando se começa a pagar, as pessoas começam a dar, opa. Agora, qual que é o grande burburinho que está acontecendo na Prefeitura de Goiânia? A caçamba que era 50, 60 reais, quiseram passar para 160 e todo mundo espinhou. Agora acho que está em 99, 98, alguma coisa assim. E acham muito. E eu falo, não é muito. É o valor mais ou menos justo. Tinha que ser até mais. Mas lá atrás, só voltando na história, que é interessante, a gente pisou o pé no freio em 2010, final de 2010, falou, opa, vamos esperar um pouquinho e vamos para dentro da obra. Então a gente contratamos alguns engenheiros, criamos uma metodologia para gerenciar resíduos dentro de obra. Por quê? A gente tinha que mudar a cultura das gestões de obra do Estado de Goiânia. Porque se eles não começassem a fazer o tratamento dos resíduos dentro da obra, assim como obriga a resolução CONAMA 307, nós não estaríamos aptos a montar uma unidade de processamento igual a gente tem hoje. Então, fizemos isso, começamos a gerenciar um monte de obra, começamos a gerenciar, acho que na época a gente gerenciou mais de 35, 40 obras ao mesmo tempo, foi 2012, 2013, que já estava no boom da construção civil. A gente começou a gerenciar com engenheiros que iam uma vez por semana nas obras, pegava na mão do mestre de obra, do pedreiro ali, do ajudante, falou, vocês geram os resíduos, tem que fazer assim, tem que separar, tem que acondicionar corretamente, tem que ter um local para armazenar esse resíduo, tem que destinar corretamente. E tem uma passagem muito interessante que todo mundo jogava resíduo na caçamba, tudo misturado de qualquer forma. A densidade do resíduo lá atrás, ele era 500 quilos por metro cúbico. Ou seja, transportava-se muito ar em caçamba. Hoje, a média de densidade dos resíduos que entram aqui é acima de 1. Então, cada metro cúbico, 1 tonelada. Por quê? Começou a segregar. Madeira, plástico, papelão, são resíduos muito mais leves e muito volumosos, e quando estão misturados na caçamba, transporta-se muito ar. Separando isso, começou a reduzir a quantidade de geração de resíduo por metro quadrado. A gente estava falando de uma geração perto de 300 quilos de resíduo por metro quadrado lá atrás. Hoje, a gente gerenciou a maior obra que teve aí nos últimos anos no estado, que foi aquele grande complexo Orion, e a geração lá foi menos de 100 quilos por metro quadrado. Isso, grande, assim, depois de um tempo, depois de mais de 10 anos, eles conseguiram absorver a gestão de resíduo e implementá-la na prática. E lá atrás, em 2012, 2012, a gente chegou numa construtora e começou a gerenciar 13 obras dele ao mesmo tempo. Eles começaram a fizeram as baias de resíduos, separaram todos os resíduos, tudo. E um belo dia, um engenheiro me liga e fala, beleza, fiz as baias, separei o resíduo perigoso, coloquei os big bags que você pediu para eu fazer, a caçamba de entulho está ali. O que eu faço com esses resíduos?
Não tem ninguém que coleta aqui, não tem ninguém que coleta madeira, não tem ninguém que coleta papelão, não tem ninguém que coleta saco de cimento, não tem ninguém que coleta plástico. E a gente ficou, liga para uma cooperativa, vamos ter... E não conseguimos empresas para coletar. Foi aí que a gente teve que comprar caminhões para fazer essas coletas. Daí surgiu uma outra empresa nossa, chamada RDV Log, que foi justamente para fazer essas coletas e absorver essa demanda. Esse amadurecimento do mercado de construção, eu falo sempre, ó, a construção civil, a geração do resíduo dentro de uma obra de construção civil, ela é mais difícil de ser gerenciada do que dentro de uma indústria. Ali é resíduo todo dia, resíduo toda hora, resíduo volumoso, diversidade de resíduo grande, gera-se resíduo, às vezes, de serviço de saúde, gera resíduo reciclável, gera rejeito, gera-se muito rejeito dentro de obras em grandes volumes, e que tem que ser gerenciado. Então, esse amadurecimento do mercado, ele nos trouxe para uma situação atual que a gente consegue reciclar essas 100 mil toneladas durante um ano. E isso assim, para a gente é uma grande vitória, porque mesmo contra o incentivo do setor público, mesmo não prestando serviço para a Prefeitura de Aparecida, para a Prefeitura de Goiânia, a gente conseguiu mudar um pouco o mindset das construtoras, que começaram a destinar corretamente e também a utilizar, porque não basta eles só mandarem resíduo para mim ou reciclar e não ter uso. Hoje, graças a Deus, nós não temos estoque de material acabado. Tudo que a gente produz, a gente consegue vender. Desculpa alongar. Não, que isso. Mas é muito essa mudança cultural, gestão de resíduo, tratamento de efluentes, é muito nesse sentido, assim, que primeiro o gestor, o empresário, ele tem que ter a ciência que ele não tem opção de não fazer, não é? O cara acha que ele pode tocar uma obra sem gerenciar o resíduo dele, sem destinar o resíduo dele. A indústria, a mesma coisa, assim. E eu trabalhei... Danilo, só te cortar, lembrando que você falou, em 2010, novembro de 2010, nós fomos numa obra de um amigo e eu pedi para ver o orçamento que ele tinha para a caçamba de entulho. Ele pegou aquele orçamento enorme, tinha até parafuso de qualquer coisa, tinha lá dentro do orçamento dele. Ele não tinha uma linha para caçamba de entulho, ele não tinha uma linha para tratamento de entulho. E gerava muito mais que gera hoje, por metro quadrado. Então você vê assim, o que você comentou infelizmente era assim mesmo. Para qualquer cuidado com resíduo, né? Isso, e para qualquer segmento, serviço de saúde que destina um resíduo, que é uma destinação super cara e um resíduo perigoso, muitos hospitais e clínicas de grande porte não tem uma pessoa responsável por segregar o resíduo. Aí o cara vai e destina tudo como resíduo classe A, né? Resíduo perigoso, sendo que se eles fizessem uma segregação, ele diminuía esse volume, né? Então, isso para qualquer, infelizmente, para qualquer segmento da gestão ambiental, tem muito disso ainda no mercado, essa mentalidade, o cara acha, não, eu não preciso ter uma estação de tratamento de efluentes, eu não preciso contratar uma empresa para gerir o meu resíduo, né? Vou colocar água de chuva na estação de tratamento de esgoto, né? Exatamente, para diluir. Acho que vai... Não, tem muito disso, cara, infelizmente, assim. Mas isso tem mudado, né? E eu trabalhei em indústria, né? E trabalho até hoje de forma direta, mas diretamente eu trabalhei em indústria 12 anos e eu vi muito esse cenário mudando, assim, a indústria começar a se preocupar com a emissão atmosférica dela, com o efluente que ela gera, com o resíduo que ela precisa destinar. E aí a evolução disso, primeiro tem que partir do ponto que eu não tenho opção de não fazer isso, de ter esse cuidado, é onde eu posso diminuir o custo disso e onde eu posso gerar a receita com esse cuidado, né? Que aí é quando o meio ambiente, a prática sustentável, ela é viável. É quando eu consigo gerar algum tipo de ganho financeiro, né? Pensando no modelo realmente de mercado, né? E eu vejo que assim, o seu negócio de você conseguir no final ainda gerar algum tipo de valor com o resíduo, né?
Acho que é um segmento que tem tudo a ver com a gestão ambiental moderna, né? Assim. E eu ia te perguntar isso, assim, quem são os seus clientes? Que tipo de resíduo você recebe? E o resíduo da construção civil ele vira o quê? O que que eu faço com esse resíduo depois? Então, primeiro, hoje os meus maiores clientes são empresas de obras de infraestrutura. Tá? O meu produto principal, meu carro-chefe, que é o resultado da reciclagem do resíduo de construção civil, a gente chama de BGR, que é a brita graduada de resíduos. Então, é um blend, né, uma mistura de areia de resíduo, de brita de resíduo, de tal forma que a gente consiga um índice de compactação que atenda todas as normas do DENIT, né, e de construção civil, norma BNT, para a compactação. Então, hoje, quase todo o destino do produto que a gente fabrica é para base e subbase de vias. Então, empresas que fazem condomínios fechados, muitas empresas que utilizam em galpões, que tem tráfego pesado de caminhão, então toda a base faz com o nosso produto. E a geração de valor que você comentou, Danilo, ela é a mais... É interessante a gente pensar em valorizar resíduos de construção civil, e não só de resíduos de construção civil, dos resíduos de forma geral. Temos que valorizar muito toda a cadeia, porque gerar muito resíduo em todos os negócios é um grande prejuízo. Então, se a gente parte do princípio que gerar resíduo é prejuízo, pensa na construção civil, uma caçamba de entulho cheia de bloco, areia, brita, que se paga para destinar ainda, é um grande prejuízo. E o É prejuízo não é... matéria-prima, né, que está perdendo ali. Exatamente. O prejuízo não é os 400, 500 reais que o cara está pagando para destinar esse resíduo. O prejuízo é que ele gastou uma grana preta para comprar essa matéria-prima que foi mal utilizada, ou os processos eles não estão corretos, internos, porque está se gerando resíduo, e ainda tem que destinar resíduo. Então, assim, a valorização dos resíduos, ela tem que começar dentro dos processos e mudanças de processo. Uma vez que se gerou, aqui estamos, né? Então, e o que a gente vem fazendo para valorizar esses resíduos, até alongando um pouco mais na sua pergunta, eu preciso ser uma empresa aterro zero. Então, de 2020 para cá, a gente vem investindo muito em tecnologias para deixarmos de destinar resíduo e rejeito para aterro. O que nós fizemos primeiro? Implementei uma linha de triagem para separar cada vez mais os resíduos. Então, dentro de uma linha de triagem, eu consigo separar o que é reciclável, então, o que tem valor econômico agregado, passa da linha, uma pessoa tira o plástico, outra pessoa tira o papelão, outra pessoa tira a madeira, os extratores magnéticos tiram os metais, e no final, eu tenho um produto final muito demais, com maior qualidade. Mas começou a ter, mesmo eu separando o papelão, vendendo, separando a sacaria, vendendo, separando o metal, vendendo, eu ainda tinha um volume grande de rejeito, que era um resíduo que não tem valor econômico para ser reciclado, então não tinha o que fazer, tinha que mandar para aterro. O que nós fizemos? Implementamos um triturador de resíduos, que estamos fazendo agora o chamado CDRU, que é o combustível derivado dos resíduos urbanos. Então, hoje, a nossa unidade já tem um triturador de resíduos, que eu pego os rejeitos que antes iam para o aterro sanitário e consigo valorizar ele energeticamente. Então, eu vendo isso como matéria-prima, como combustível para a cimenteira. Aí, além disso, ainda tínhamos o problema da madeira, e acabava tendo que destinar para terceiros, para aterros, etc. Implementamos agora, no início de 2023, um picador de madeira,
que também agora estamos pegando então, eu estou tentando, ainda assim, ainda tem algumas destinações para aterros, mas nós estamos tentando evitar a destinação final para aterro. Então, nosso objetivo interno é valorizar cada vez mais tudo que chega aqui. Chegou como um passivão, nós vamos separar, nós vamos reciclar, vender para reciclagem o que é reciclagem, vamos reciclar o que a gente recicla aqui, vamos picar madeira, triturar o rejeito e valorizar energeticamente, que é o grande passo. Então, nós estamos saindo de uma empresa de resíduos para ser uma empresa de energia, que pensando aí a médio e longo prazo, é o caminho para o resíduo. O resíduo, ele, desde 2010, com a Política Nacional de Resíduo, ele possibilitou a gente a valorizar energeticamente o resíduo e é o que as grandes economias do mundo estão fazendo agora. Boa, boa. Você vê que quando você tem história na prática, né, Danilo e Nelson, o assunto fica bem interessante, você fica pensando, né, das dificuldades, né? Se tem dentro desse processo que seja do setor privado, que você está trazendo muito bem, inclusive do outro lado do balcão, igual você colocou, dos órgãos ambientais, né, da dificuldade de compreender a legislação e de construir essa parceria. E aí, dentro disso, né, a própria 12305, ela trouxe algumas obrigatoriedades, e uma delas é que tanto o Estado como o município deveriam fazer um plano, né, de gestão de resíduos, né? No caso do município de Goiânia, a gente tem um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que, através da Agência Municipal do Meio Ambiente, se contratou uma empresa e elaborou esse estudo. Basicamente, ele foi dividido em 3 momentos, né? O primeiro momento de mobilização social, o segundo momento, que acho que foi um dos mais importantes, que é o diagnóstico que você faz da cidade, e o terceiro momento, que é onde eu vou chegar no meu questionamento, que é as diretrizes e as metas que a gente quer alcançar. E aí, eu queria você está sendo bem claro, bem objetivo. Eu queria bastante tranquilidade para que você possa me responder isso, porque acaba que é uma certa provocação, Nelson. A primeira é o seguinte: você acha que o plano de Goiânia, se você teve o conhecimento dele, ele foi um plano bem elaborado, ele trouxe uma realidade de diagnóstico? No segundo momento, esse plano realmente vai conseguir trazer clareza para o setor empresarial da necessidade do seu papel da implementação e da efetividade desse plano? E aí, cara, essa talvez seja a minha provocação. Você acha mesmo que o setor privado, por si só, ele deve fazer esse trabalho e o município apenas compartilhar, né, a gestão, onde ele faz toda a construção política de execução, mas ele passa isso para o setor privado? Ou não, você entende que para que a gente possa ter uma efetividade nessa questão dos resíduos, você precisa potencializar, sim, a questão das empresas do setor privado, mas o município, né, o poder público também vai ter que fazer isso, principalmente através dos seus aterros, a criação de usinas de reciclagem dentro dos seus aterros. Qual que é a sua compreensão sobre isso? Eu sei que, né, eu falo assim que, enquanto gestor, né, eu sou servidor público, eu sempre tenho a visão, sabe, Nelson, da gente compartilhar as coisas. Algumas coisas eu acho que o poder público ele tem que fazer mesmo, mas algumas coisas ele tem que ter a sabedoria, vamos dizer assim, de compartilhar essa responsabilidade e ele muito mais fazer o seu papel de gestor, né, não de executor. E aí, sinta-se à vontade para refletir sobre isso. Queria saber a sua compreensão sobre essa provocação, vamos dizer assim. Gabriel, eu concordo com você. Não me sinto provocado, viu, para responder, mas com muita tranquilidade. Vamos analisar a situação que se encontra a maioria dos municípios brasileiros. Obviamente que a gente sempre pensa em onde estamos, né? Estamos falando de Goiânia, Goiás, mas a grande parte, a maioria dos municípios brasileiros, onde os municípios resolveram cuidar dos resíduos, não foram bem-sucedidos. Infelizmente, né? Eu
acho que o setor público tem o seu papel fundamental e, sim, tem que participar ativamente da gestão, mas a execução dos tratamentos, né, e não falo só do resíduo de construção, de resíduo urbano, mas a execução do tratamento, que é sabe, um aterro sanitário é uma obra 24 horas por dia, 365 dias por semana. Mal operado, se torna um lixão em poucos dias. Isso, e, às vezes, o excesso de burocracia dentro do setor público prejudica a execução de uma obra 24 horas, né, 365 dias por ano. Teve um grande município brasileiro que se propôs a montar 2 usinas de reciclagem parecida com a nossa. E as 2 vezes que nós fomos visitá-las, elas estavam paradas. Uma para um problema que uns R$500, R$600 resolveria, e a outra para um problema, sei lá, que talvez meia hora de serviço de um soldador poderia solucionar. E isso não é incompetência de quem está ali na ponta, mas a própria burocracia. Se uma peça de desgaste de um britador acaba e tem que se colocar uma nova, não tem como no setor público comprar de uma noite para o dia. Se não tiver um bom planejamento de ter uma peça lá, porque manutenção dentro de empresas de tratamento de resíduos, sólidos ou líquidos, né, Danilo? Ela é diária. Aqui, hoje, dentro da minha planilha de custo, manutenção é em primeiro lugar. Então, o meu maior custo que eu tenho hoje dentro da usina de reciclagem chama-se manutenção. Em segundo lugar, mão de obra. E em terceiro lugar, combustíveis e energia. Ou seja, é algo que tem que ter ali todo dia. Se não tivermos, não funciona. E o plano, voltando um pouco à sua pergunta, o plano municipal de Goiânia é um plano que se fez um diagnóstico, chegou-se a resultados, porém, a execução dele pouco se fez até então, né? Então, podemos ter planos lindos, podemos ter planos perfeitos, mas se a gente não começar a executar, e eu acho que o grande problema de Goiânia foi não ter uma empresa, não ter empresas privadas envolvidas no processo de execução, as coisas andaram devagar e não aconteceram. Então, assim, eu acredito que o setor privado tem que ser o executor das políticas públicas de resíduo. Sim, através de PPPs, através de licitações, e o setor público ele tem que ser o agente gestor de cobrança e fiscalização. Assim funciona. Se você pegar as grandes capitais brasileiras onde a gestão de resíduo é tratada de forma correta, o que se faz é mais ou menos isso. Não, boa, só, Danilo, olha como é que é a construção do pensamento, né? Eu sou servidor há 12 anos, desde 2010, né? E num primeiro momento, quando a gente começa a desenvolver política, a gente ainda imagina essa autossuficiência do poder público, né? E é importante eu ter essa compreensão do processo que eu estou passando, porque hoje, quando a gente vai construir a política pública, independente das áreas que seja, mas principalmente em resíduos, licenciamento, efluentes, a gente já parte desse pressuposto, sabe, Danilo e Nelson, da compreensão do todo e das dificuldades do problema burocrático que a gente tem dentro do serviço público. E eu acho também que esse diálogo, e muito bem colocado por você, serve justamente para que a gente possa romper esse paradigma ou esse dogma que se existe entre a não convergência do setor público com o setor privado. Pelo contrário, eu acho que todo mundo aqui quer a mesma coisa.
A gente quer um ambiente ecologicamente sustentável. Para que a gente consiga alcançar, a gente vai ter que pegar o melhor de cada um. E eu acho que essa convergência entre o setor público e o setor privado talvez seja o melhor dos caminhos que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que a sua fala foi bem importante nesse contexto, e eu acho que as pessoas que vão nos ouvir, elas vão compreender esse panorama, né, da necessidade da gente convergir e não divergir nessa construção, e principalmente na implementação da política pública, viu, Nelson? Fiquei bastante satisfeito com essa ponderação e essa colocação sua. Rendeu, né? Rendeu quase uma hora de conversa. Ah, rapaz, nossa Eu acho que senhora. dá um próximo episódio aí, viu, Nelson? Tem muito assunto pra gente falar, né? Pra gente continuar em outra Ó, vou sugerir, oportunidade. então, vamos fazer um episódio sobre o uso de agregado reciclado. Aí, ó. Acho que é uma Vocês boa. E Vocês achei ganharam um prêmio do interessante CREA, né? e achei interessante aquela questão da energia, sabe? A gente, no episódio passado, falou sobre o crédito floresta, né? E o avanço sobre isso, eu acho. Crédito carbono, desculpa. E é porque o município tem um projeto de crédito floresta, né? Mas e eu acho que é um caminho, sabe, Nelson? Essa questão da energia, ela está latente. Eu acho que a gente vai te procurar para falar mais vezes sobre isso, viu? Ó, energia e resíduo vão caminhar de mãos dadas. Eu acho que há de eterno, viu? Eu comecei essa questão do crédito carbono, se eu dei uma pesquisada, né? Para aprofundar, porque é um tema muito incipiente, muito novo. E, assim, nossa, a gente vai ter muita oportunidade, sabe? Hoje tem muito essa visão de que o crédito carbono tá ligado a projetos de floresta em pé, né? Uhum. Mas dá para fazer muita coisa com resíduo, cara, na indústria, dá para fazer muita coisa. Ó, a substituição de combustível, ela hoje, primeiro é algo financeiro, né, com a instabilidade, aumento de custos de coque, né, e de produto de combustíveis fósseis em geral. Então isso já abre a porta para outros tipos de combustível, mas é um caminho meio sem volta. Então, na indústria cimenteira, o uso de resíduo como combustível já é algo necessário para a indústria parar em pé. O cara vende commodity, o cara vende algo que já é tabelado. Se ele não reduzir custo de processo, ele não tem lucro. Né? Não tem competitividade. Exatamente. Né? Beleza, meus caros. Vamos finalizando, né? Eu só vou pedir para você deixar seus contatos, suas redes sociais. Para quem quiser seguir, ver o seu trabalho, o trabalho da RNV, das empresas em que você é o gestor. Ok, segue a gente no Instagram, é @RNVResíduos. RNV Resíduos, nós temos um trabalho bacana, institucional ali, que a gente mostra um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho do dia a dia da empresa. Ah, legal. Ótimo. O meu, né, Danilão? Danilão não gosta do Twitter, eu gosto do Twitter, estou lá, Tenaglia Gabriel no Twitter, no Instagram, @Gabriel Tenaglia Carneiro, e lá no YouTube, sigam lá, se inscrevam no canal, @Podcast Sustentável. Será um prazer ter vocês compartilhando ou assistindo esses vídeos, que a gente busca levar informação de uma forma diferente, descontraída, onde a gente dá liberdade para as pessoas poder falar do seu exercício, do seu trabalho, com capacidade, ciência e consciência para transformar o nosso futuro num futuro mais sustentável. Tamo junto, brigadão, hein? Obrigado, Legal. gente. Valeu, senhores.